A gente está aqui. Terças e quintas são os 2 dias da semana em que a gente entra aqui nesse endereço do Instagram, OG Notícias. A gente entra aqui no nosso endereço no YouTube, o Oeste Goiano Notícias. E seja no Instagram ou no YouTube, a gente leva entrevistas e conteúdos importantes nas terças e quintas, sempre às 20 horas. E hoje é terça, são 20 horas, é hora da gente receber convidada. Hoje nós vamos falar de saúde mais uma vez, porque, aliás, a gente sempre volta aqui ao tema saúde, que é tema importante. Na semana passada nós tivemos aqui entrevista nesse sentido, falando sobre o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e essa semana mais assunto de saúde. Quinta já será diferente, vamos falar de política, mas hoje o assunto é saúde, e nós vamos falar hoje sobre geriatria, que é aquela saúde voltada para o uso da terceira idade. E para falar desse assunto, eu convidei, ela aceitou vir. Está aqui conosco a doutora Karine Balduino, com quem eu passo a conversar. Ela é médica geriatra do Hospital Cristo Redentor e atende também na saúde pública em Porá. Doutora Karine, satisfação te receber aqui para a gente fazer um bate-papo a respeito dos nossos idosos, das condições de saúde dos nossos idosos. Boas-vindas. Obrigada, Valdeci, eu agradeço pelo convite. Estamos aqui, para falar da saúde da terceira idade, que é muito importante. Acho que toda família, tem um idoso aí para cuidar, não só um, como vários. Se não tiver, vai ter, né? Se não tiver, vai ter. E para a gente aprender a como envelhecer. Como envelhecer. É segredo que nós vamos aqui agora abordar, como envelhecer, como lidar com os nossos idosos, como nos preparar para o nosso envelhecimento. Esse será o assunto a partir de agora com a doutora Karine. Karine Balduino, ela é de família tradicional aqui na nossa cidade, a família do Tomás Balduino, o Quindô, do pastor Antônio, que é o avô dela, e essa família tem pessoas expressivas na nossa sociedade, e tem alguns da saúde, inclusive. Doutora, vamos começar aqui pelo bem básico mesmo, escolheu medicina e escolheu geriatria. Tem uma razão especial? Tem, Valdeci. Desde pequena eu sempre quis a medicina, mas a geriatria sempre esteve no meu coração. Antes mesmo de fazer a faculdade, eu sempre falava que eu queria cuidar dos idosos. Eu sempre fui muito ligada aos meus avós, tanto maternos quanto paternos. Eu sempre gostei muito dessa terceira idade, sempre tive muita paciência, sempre gostei de ouvir as histórias, sempre gostei de conversar, de ajudar. Então, sempre esteve no meu coração. Assim, não foi uma escolha do dia para a noite. Eu já cresci sabendo que eu queria ser geriatra. Exatamente, cresceu entre idosos, com carinho aos idosos e, naturalmente, já que era medicina, então, foi uma opção bem óbvia. Vamos aqui, então, adiantando a nossa conversa com a doutora Karine, geriatra, e agora a gente pergunta a ela sobre o que é o principal papel, doutora, do médico geriatra no cuidado com a pessoa idosa. Bom, o médico geriatra é aquele que cuida da saúde do idoso como um todo. A gente faz uma avaliação global, a gente não cuida somente de uma parte, a gente avalia o paciente como um todo. Funcionalidade, autonomia, a parte cardiológica, a parte neurológica. É um clínico geral do idoso. A gente avalia o paciente como um todo, de forma global, e não só de algum órgão específico. No todo. Eu, inclusive, ouvi, doutora, uma afirmação interessante de outra médica geriatra, de que quando chama para consulta, a médica não espera dentro do consultório, que vai até a recepção para ver como que a pessoa idosa caminha para chegar ao consultório. Achei interessante. Uma forma de avaliar bem, né? Eu sempre faço isso. Eu não chamo o paciente direto lá do consultório. Eu sempre vou à recepção e chamo, vejo o caminhar, como que o paciente está andando, o prazo que ele gasta até chegar no consultório, como que ele chega lá, se chega ofegante ou não, se consegue andar bem, se ele tem um equilíbrio ao andar. A gente também olha a parte do calçado, que é muito importante, a gente tem que avaliar também, porque é muito importante não usar somente havaianas, porque havaianas aumentam o risco de quedas. Então,
Na maioria das vezes, os pacientes chegam lá e eu já falo, gente, oriento a família e o próprio paciente a não usar para prevenir. É uma forma de prevenir as quedas. É um calçado de couro É. mais difícil de escorregar, não é isso? E aí eu sempre busco todos os meus pacientes, independentemente da idade ou de quem seja. Eu vou até a recepção e para acompanhar, para sentir. E entre idosos a queda é muito frequente. Muito. E se cair e tiver fratura, complica. Debilita muito. Então a gente tem que evitar a queda. Estamos com a doutora Karine Balduino e a geriatria, o zelo com os idosos, é o nosso assunto aqui hoje no Instagram. Estamos também no YouTube. Gratidão a essa multidão que nos acompanha. São agora 100 mil seguidores no Instagram. A gente é muito feliz de ter esse grande público conosco. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral, que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E essa transmissão, ela tem apoios. Nós contamos aqui com o Baratão Shop, o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Porá, até pelo WhatsApp. Sim, quem mora dentro da cidade, em algum bairro, pode pedir aí pelo 649-8154-1495. Esse é o WhatsApp do Baratão, o campeão de preços baixos. Essa transmissão tem apoio da Bioenge Soluções Ambientais, que trabalha em regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial, empresa da Maiara e do Endel. O contato deles é o 649-9623-5621. Está conosco aqui o Posto Rede Parceirão, que é outro que nos patrocina nessa transmissão. É aquele posto que te leva mais longe e pelo menor preço. Um combustível de qualidade. Atende você em 2 endereços, ali em Islândia, nas margens da GO 060 e também em Porá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. E temos conosco aqui o Laboratório Bioanálise, empresa da área de saúde. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, ali na Avenida Pará, 365, e tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Tem serviço de coleta até fora da cidade. O Laboratório Bioanálise faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Continuamos aqui falando de geriatria, o cuidado com os idosos, entrevistando a médica doutora Karine Balduino. Ela é da especialidade de geriatria, trabalha no Hospital Cristo Redentor e também na saúde pública do município. Agora, doutora, nós estamos envelhecendo e muitas famílias já têm lá os idosos e quem não tem vai ter. Sempre está se rodeado de um idoso. Toda família praticamente tem um idoso. A nível de vô e vó, aí se for olhar essa árvore aí, tem idosos, né? E eu agora quero lhe perguntar o seguinte, em que momento a família deve procurar um geriatra para o idoso? Uma pergunta extremamente importante, Valdeci, porque é importante não deixar para procurar um geriatra só quando o idoso está muito idoso ou só quando está doente, né? É importante a gente tratar a prevenção. Prevenir é o caminho. Claro que quando a gente já está doente ou quando já tem algumas comorbidades, nós atuamos também com muito prazer, mas é melhor procurar a gente na fase da prevenção. E é acima dos 45 anos. Eu costumo dizer que começa cedo, então. Começa cedo. Eu costumo dizer que você deve procurar um geriatra quando você decide como você quer envelhecer. E seria aos 45 anos. Seria aos 45 anos. Tá aí a dica da doutora Karine Balduino. E essa faixa de 45 anos acima é muita gente. Então, a geriatria tem um público imenso. Gratidão a você que nos acompanha aqui na nossa transmissão. Doutora, o envelhecimento saudável, eu queria lhe perguntar, depende mais da genética mesmo ou de hábitos de vida? Valdeci, a genética tem um fator extremamente importante, claro. Tem alguém que vai envelhecer mais cedo? Não, envelhecer mais cedo não. Mas tem aqueles fatores genéticos, aquelas doenças hereditárias, mas que o estilo de vida e os fatores modificáveis são mais importantes. Então, os hábitos de vida saudáveis, estimular a cognição, fazer atividade física, cuidar da alimentação, hoje você consegue modificar e prevenir várias doenças. Então, os hábitos de vida quase superam a genética.
Você falou em exercitar a cognição. Isso é para o Alzheimer, para evitar o Alzheimer? Para evitar não só o Alzheimer, Valdeci. A gente teve esse boom de diagnóstico do Alzheimer, né? Mas vale lembrar que nem toda demência é Alzheimer. E que exercitar a memória, que é os estímulos neurológicos, os jogos, os caças-palavras, são estímulos para prevenir o Alzheimer e qualquer outro tipo de demência. E outra pergunta importante também é saber quais são os principais erros que as pessoas cometem ao cuidar da saúde na terceira idade. O principal erro é infantilizar o idoso. O que é isso, infantilizar o idoso? Tratar como criança, né? Porque o idoso, ele sabe que ele envelheceu, ele tem essa ideia mesmo, e várias pessoas costumam falar, ai, vem aqui, meu amorzinho, você quer fazer tal coisa? Não é, tem que deixar o idoso ser participativo e não opinar por ele. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer isso, não é tratar como criança. O idoso, a não ser quando ele tem algum tipo de demência ou alguma outra debilidade, se ele é uma pessoa como qualquer outro, ele não precisa ser tratado como criança. E é muito comum querer tratar como criança, muito comum querer tratar e é como um criança. Erro. E é um erro. É um erro, um dos erros mais comuns. É tratar como criança. E não ficar atento aos sinais de alarme. Porque alguns sintomas, por exemplo, a pneumonia no idoso, ela vem diferente do que na criança. Alguns idosos não apresentam febre, né? Alguns idosos, por exemplo, na infecção de urina, um dos principais sintomas é a confusão mental. Então, às vezes, a pessoa acha que o idoso está confuso, está delirando, mas é da idade. E não, às vezes é uma infecção de urina. E essa questão de tratar o idoso como criança, suponho que o idoso vai ficar até ofendido, né? Fica, na maioria. Inclusive, outro erro muito comum de quem cuida de um idoso é não valorizar a saúde mental, que é uma das principais queixas, até dos próprios idosos. Saúde mental é porque é um todo, né? É mente e corpo. Na questão do idoso é a mesma coisa. A mesma coisa, é um apoio afetivo, né? E emocional, que deixa o idoso, às vezes, a depressão do idoso é muito comum, Valdeci, justamente por isso. Porque ele não se sente ativo. Eu fiz uma pergunta que elaborei, mas parece que já foi respondida. Existe idade certa para começar a se preocupar com a saúde do envelhecimento? É mais ou menos aquilo, né? A partir dos 45 anos tem que começar a pensar nisso. Justamente, a partir dos 45 anos, ou até antes, né? Por exemplo, se eu te fazer uma pergunta, Valdeci, como você quer envelhecer? Quero envelhecer com boas condições mentais e físicas, né? Para isso tem que começar desde o quanto antes possível. Né? Para isso, a prevenção é o melhor caminho. E prevenção começa até antes dos 45 até antes anos. Dos 45. Estamos falando de geriatria, estamos falando da saúde dos idosos. Estamos aqui com a doutora Karine Balduino. Ela é médica geriatra, atua lá no Hospital Cristo Redentor e também na saúde pública do nosso município. É assunto importante que estamos levando para o nosso grande público. Agora é hora de saber das doenças, né? Quais as doenças que mais preocupam na população idosa hoje? Tem várias doenças, né? Mas quais são as que mais preocupam? São várias doenças, mas a hipertensão arterial, a diabetes, as demências, né? Incluindo o Alzheimer, eu acho que é uma das maiores preocupações. As quedas, a fragilidade e a sarcopenia, que eu bato tanto nessa tecla. O que é isso? A perda da força muscular. Sim. O idoso, ele não só envelhece, ele perde força muscular. E é por isso que a maioria dos idosos apresentam dor nos membros inferiores e fraqueza ao andar, porque perde a força muscular. Mas essas são as principais, São as principais. São N doenças, são muitas, né? São quase todas, na verdade. Quase todas, né? São as variedades de doenças, como exemplo. A diabetes, que eu já falei, as doenças neurológicas, as demências, a fragilidade. A própria fragilidade é uma doença do idoso, porque às vezes o idoso chega, os exames estão normais, mas você vai examinar, é um idoso frágil, é um idoso que se cair, tem a probabilidade de ter fraturas. Então, tudo isso é importante no idoso. Doutora Karine, tem uns atestados de óbito que consta assim: morreu por falência múltipla dos órgãos.
Isso significa que o idoso chegou a um estado em que todos os órgãos ficaram incompatíveis para a vida? Como é que é isso? Não, Aí é uma situação generalizada? Isso aí não tem nada a ver com idade. Por exemplo, falência múltipla de órgãos pode acontecer em jovens também. Ah, é? Pode. Isso não varia, isso não acomete só os idosos, não. Não é o cansaço dos órgãos, não. Não, isso aí pode vir ocasionado, por exemplo, por uma sepse, que é isso, uma infecção generalizada que pode vir a atingir todos os órgãos. Então, isso não são só os idosos que vão ter. Isso pode acometer qualquer pessoa. Qualquer pessoa que venha a ser infectado, por exemplo, por uma bactéria ou uma própria infecção de urina pode evoluir para falência múltipla de órgãos. E todas as pessoas, são recomendadas que todas as pessoas façam aí nos laboratórios, a pedido dos médicos, os exames de rotina, que são anuais. As pessoas fazem. Eu faço no mês de maio, que é o mês do meu aniversário, eu faço todos os exames. Mas no caso do idoso, quais são os exames de rotina indispensáveis? Olha, Valdeci. Ou teria que ser todos mesmo? Não. Ou uma quantidade... Como que seria isso? Não. Isso na verdade, isso é um erro, né? Achar que a gente tem que solicitar todos os exames para todo mundo. Isso aí é muito individualizado, depende muito de paciente para paciente, de quadro clínico para quadro clínico. De acordo com a conversa de consultório também. De acordo com a anamnese, que é as perguntas que a gente faz, que eu vou direcionar para saber os exames. Mas os exames que geralmente são os mais solicitados, no geral, é o hemograma, né, para avaliar ali a função renal, que a gente sempre pede, vitamina D, magnésio, né, o sódio, o potássio, o exame de urina, a ferritina, o ferro sérico, a vitamina B. Então, assim, geralmente, esses são os exames, mas varia muito das comorbidades e das doenças que os pacientes possuem para direcionar os exames a ser solicitados. E vamos falar agora da prática de educação física, né? Que faz parte, tem que fazer parte da vida de todo mundo. Agora, os idosos, mesmo com a limitação que tem, há a recomendação de atividade física, porque eu já vi ali no Lago Pôr do Sol idosos fazendo caminhada com muita sofreguidão, mas tentando se locomover. Qual a recomendação que uma geriatra faz nesse sentido? Atividade física é o caminho. Mesmo que esteja debilitado, claro que é uma atividade física assistida, né? Na maioria das vezes eu recomendo, quando está mais debilitado assim, eu recomendo a fisioterapia e uma reabilitação motora. Assim como eu já falei aqui, músculo é vida. Então, a gente tem que fortalecer os músculos para conseguir ter saúde. E aí, para conseguir ter força muscular. Então, a atividade física é, sim, recomendada em toda faixa etária. Então, de repente, nem é ir para o lago, fazer uma caminhadinha, talvez a fisioterapia, Olha, um pilates. Isso. As atividades físicas que eu mais recomendo, dependendo do grau que o idoso é debilitado. Por exemplo, se for um idoso muito debilitado, eu recomendo a fisioterapia para reabilitação. Mas, ao decorrer do tempo, Valdeci, eu tenho idosos que vão para a academia fazer musculação para tratar a sarcopenia. O tratamento da sarcopenia, um dos pilares do tratamento da sarcopenia é a atividade física. Está correto. Está correto. Valdeci, Lá vai fazer nas possibilidades dele, naturalmente. Claro, é uma atividade física assistida. Eu nunca falo para o meu idoso ir para uma academia que não vai ter uma atividade física assistida, ou ir para um pilates, ou qualquer que seja a atividade física. Eu sempre peço para ter uma atividade física assistida, faço a orientação ali para ele, oriento o próprio profissional para ter esse cuidado, para não lesionar o meu paciente. Mas a orientação é fazer atividade física e cuidar da alimentação, que são os pilares do tratamento da sarcopenia, que é a perda da força muscular. A gente tem que cuidar dos nossos músculos. Músculo é vida. Músculo é vida. E certa vez, doutor, eu ouvi de um idoso dizer que, disse na rodinha, que faz uma atividade física em cima da cama, movimentando as pernas e os braços, isso em cima da cama. Tá certo isso? Aí depende. Depende de se esse idoso ele é acamado? Não.
Não, então se ele não é acamado, ele não tem necessidade de ficar só na cama. Valdeci, o erro da maioria das pessoas, incluindo dos idosos, é achar que ficar parado é o caminho. Não, idoso tem que mover. Se fosse acamado, estaria certo. Se fosse acamado, sim, como tem a fisioterapia à beira-leito. Inclusive, em hospital, quando o paciente está internado, a gente sempre orienta a fazer a fisioterapia motora para não perder muito músculo, tá? Porque é normal para o idoso, quando ele fica internado, ele debilitar um pouquinho. Então, a gente sempre recomenda fazer a fisioterapia, ou sendo ela beira-leito ou não. Estamos em uma transmissão que conta com apoios empresariais. Estamos aqui com a doutora Karine Balduino e a geriatria. A saúde dos idosos é o nosso assunto. E essa transmissão tem apoio da BioEng Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos. A BioEng, ela atua em importantes documentações, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. A BioEng é uma empresa aqui de Iporá que atua em toda a região, é da Maiara e do Endel. Esses dois são experts em meio ambiente. O contato deles é o 649-9623-5621. Essa transmissão tem apoio do Laboratório Bioanálise, empresa da área de saúde. O Laboratório Bioanálise tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E tem também serviço de coleta fora da cidade. O Bioanálise faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Posto Rede Parceirão está conosco. Tem um combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Atende você em 2 endereços, ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Iporá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. 4 décadas servindo Iporá, e não só Iporá, servindo a região. O Baratão Shopping é completo para servir você e servir na condição de campeão de preços baixos. Continuamos aqui com o nosso bate-papo, falando da saúde dos idosos, e a gente sabe que tem muitos idosos, doutora, que são assim teimosos e que não gostam muito de, às vezes, obedecer à boa prática, às boas recomendações médicas. E aí vem a tal da automedicação. Parece que isso é frequente, não? Muito frequente. O que eu mais escuto é: meu vizinho está tomando essa medicação, eu vou tomar também essa medicação. Deu certo para ele? Para ele vai dar certo para mim. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A automedicação é totalmente contraindicada, pois tem interações com outras medicações, que a maioria dos idosos fazem uso de várias medicações. Tem a polifarmácia. O que é isso? É quando toma várias medicações. Tem os efeitos adversos dessas medicações que se você está tomando por indicação de um vizinho, por exemplo, você não sabe os efeitos colaterais e você, às vezes, não sabe se você pode tomar ou se tem alguma contraindicação com os seus outros remédios. Então, totalmente contraindicado esse auto se medicar, viu? Não pode. E como é que é? A médica teria e tem que conversar com a família? Tem. A geriatria é muito importante isso. Nós fazemos um controle geral. O seu foco não é só o paciente. Não é só o paciente. Até porque o paciente chega quase sempre acompanhado. Quase sempre acompanhado. E outro fator importante também é cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Bonito isso. A gente tem que cuidar de quem cuida. Então, é muito importante, às vezes, analisar não só a família como o cuidador. Exatamente. E a minha pergunta seguinte aqui é exatamente essa, a família. Qual que é o papel da família no cuidado com o idoso? Essa pergunta complementa essa aí. Fale disso. Apoio emocional, apoio afetivo, ficar atento aos sinais de alarme, cuidar do idoso como um todo, cuidar do ambiente, Valdeci, é muito importante. A casa em que o idoso vive, né? Cuidar com tapetes, o banheiro, ter aquelas barras de proteção para evitar as quedas. Então, é muito importante o apoio da família nessa parte. É isso aí. E nós já falamos aqui, mas vamos enfatizar a questão do Alzheimer, a demência, né? Sobre essa questão de Alzheimer tão frequente, eu quero saber dela o que dizer sobre isso. Como prevenir, ou pelo menos
ou pelo menos retardar, e como lidar com esse mal? O Alzheimer, né, Valdeci, é bem complicado. Hoje nós sabemos que não tem uma prevenção 100%, mas tem alguns fatores modificáveis, como os fatores cuidar do coração, né, os fatores cardiológicos, tratar a hipertensão, a obesidade, como eu falei, fazer os estímulos neurológicos, né, os estímulos cognitivos, que é os jogos, a atividade física regular. Isso sim são os fatores modificáveis. O que são os fatores modificáveis? Aqueles que nós conseguimos modificar. E cura não tem 100%, mas tem tratamento. Na maioria dos casos, quando indicado, tem o tratamento medicamentoso também. O Alzheimer está associado, às vezes, a alimento. Eu já vejo alguém dizer, vou me alimentar na minha fase de meia-idade, de tal forma, assim, para evitar o Alzheimer, ou não tem isso? A prevenção do Alzheimer começa anos atrás. Começa há anos. É um estilo de vida. E está associado à alimentação também? Pode estar associado Tem à alimentos alimentação. mais apropriados para prevenção? Não é que tem alimentos mais apropriados, mas, por exemplo, se você leva uma alimentação mais balanceada, com menos gordura, menos enlatados, uma alimentação mais natural, você modifica os fatores de risco. Então, a sua predisposição a vir a apresentar qualquer tipo de demência, não só o Alzheimer, é menor. É isso aí. E nós vamos aqui, partindo do braço para o final do nosso bate-papo, coisas interessantes nós ouvimos aqui dela, a doutora Karine Balduino, médica lá no Hospital Cristo Redentor, e ela atua também na saúde pública. Vamos saber disso sobre ela. Primeiramente, sobre o Hospital Cristo Redentor, quais seus planos? Lá você atua lá os dias da semana e planos de saúde para ser atendido lá na área de geriatria. Bom, Valdeci, eu atendo no Hospital Cristo Redentor de segunda, quarta e sexta, todos os dias à tarde. Planos que você fala os convênios. Os convênios. Eu não consigo atender convênio, Valdeci, pela durabilidade da minha consulta. A minha consulta dura entre 1 hora a 1 hora e meia. E o paciente e a família têm um contato direto comigo, sai com o meu telefone particular. Então, é um cuidado mais contínuo. Mas lembrando que os exames, todos nós conseguimos ser solicitados pelo plano de saúde. A consulta é particular? A consulta é particular, mas os exames, ali no Hospital Cristo Redentor, nós realizamos todos os tipos de exames, incluindo a ressonância, né, que é um dos exames que a gente precisa fazer na questão do Alzheimer. Nós realizamos ali no Hospital Cristo Redentor. A consulta é quanto? R$500. R$500 a consulta no Hospital Cristo Redentor para atendimento na geriatria, mas os exames são todos conveniados, né? E eu atendo também online, e a outra diferença é que eu realizo a consulta domiciliar. Online e domiciliar. Isso é interessante. Vamos ouvir sobre isso. A consulta domiciliar? Sobre o domiciliar. A consulta domiciliar é muito importante mesmo. Porque, né, já é problema de locomoção do idoso. Alguns idosos acamados que têm essa dificuldade nessa locomoção, eu vou ao domicílio, eu analiso todas as medicações, eu converso com a família, converso com o cuidador. Importante. Então, é um cuidado geral, tá? E lembrando também que sempre tem um contato ali, não 24 horas, mas quase isso, né? É só me mandar uma mensagem ou me ligar e falar, doutora, tá assim, 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 e o que a gente faz? Eu dou as primeiras orientações e logo a gente já encaminha. Olha, é muito interessante. Já que estamos falando de idosos, ela faz o atendimento domiciliar. Importantíssimo. Agora, tem uma teleconsulta também? Tem o atendimento online, que é para os pacientes, às vezes, que moram fora. Por exemplo, tem alguns pacientes de Caiapônia, de Overlândia, Bom Jardim, e que o idoso, por si só, tem essa dificuldade na locomoção, né? Então, em casos que seja necessário, ou que a própria família queira, eu também realizo o atendimento online, sim. Muito bom. Foi muito bom ouvir dela tanta coisa sobre a geriatria, a saúde dos idosos. Aprendi muito. Muito interessante ouvir Karine Balduino, médica geriatra no Hospital Cristo Redentor. Mas a senhora também atua na saúde pública. Vamos falar um pouquinho disso. Aonde encontrar a doutora Karine na saúde pública? Na saúde pública, eu atendo no Hospital Municipal,
atendo na geriatria. Para conseguir a consulta comigo é só pedir o encaminhamento na UBS. Vindo das unidades de saúde dos bairros, Isso. a pessoa, primeiramente, vamos explicar, né? Primeiramente passa pela Médico. unidade de saúde em algum bairro, Uhum. e aí encaminha-se para o hospital municipal, lá o atendimento. É esse o fluxo. Passa pela unidade básica de saúde. Se o médico avaliar e achar necessário ser passado por uma avaliação geriátrica, ele vai encaminhar para mim e nós vamos fazer o tratamento ali no Hospital Municipal de Iporá. E funciona bem também a geriatria na saúde pública. Funciona muito bem. Inclusive, dia de terça-feira é um dia que eu atendo ali. Hoje nós realizamos só pela manhã 8 atendimentos nos idosos. Lembrando que a minha consulta, tanto no particular quanto na saúde pública, a duração é a mesma. A mesma. 1h a 1h30. Não muda nada a qualidade da consulta. E gratuita lá no Hospital Municipal. Muito bem, foi muito bom ouvi-la a respeito de tanta coisa importante para a saúde dos idosos. Doutora, gratidão de te receber aqui, e eu vou concluir o nosso bate-papo te entregando aqui um presentinho, porque é sempre assim, a gente entrevista aqui e sempre tem um presentinho para quem é que vem. Aí tem um copo térmico personalizado com o seu nome. Legal, e eu obrigada. Vou encerrar aqui. Algo mais para dizer sobre a geriatria, que eu não tenha perguntado? Bom, sem contar que é a especialidade que eu amo, né? Eu amo o que eu faço. É muito importante. Você deve sempre procurar um geriatra assim que você pensar como você quer envelhecer. Envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade de vida e prevenir. Esse é o caminho, Valdeci. Prevenir, porque nós sabemos que a população mundial está envelhecendo, né? A pirâmide etária do mundo mudou, inverteu. Então, a gente precisa cuidar. Porque o que eu costumo falar, não adianta nada você envelhecer, viver mais, mas não viver com qualidade. A expectativa de vida aumentou, mas é uma população mais idosa. Né? É uma população mais idosa. Hoje nós temos mais idosos e estão vivendo mais do que antigamente. Antigamente a faixa etária ali era entre 75, hoje sabe-se que até aumentou mais 10 anos a expectativa de vida, isso tanto a nível do Brasil quanto a nível mundial, mas é preciso ter qualidade de vida. Exatamente, é preciso ter qualidade de vida. Obrigado, doutora Karine, por ter vindo, obrigado pelas orientações, foi muito bom. Hoje o nosso assunto aqui sobre a saúde dos idosos. Fiquei feliz de ouvi-la e certamente o nosso grande público gostou também. É sempre assim, terças e quintas são os 2 dias da semana em que a gente recebe aqui as pessoas para as entrevistas. Hoje foi ela, a doutora Karine, e quinta-feira nós vamos falar de política. Quinta-feira quem vai vir aqui para falar conosco, bater um papo sobre Iporá, os problemas da cidade, será o vereador Suélio Gomes, ele do MDB. Ele será o nosso entrevistado até quinta. Um abraço a todos.